Amém. Tudo bem com vocês? Só o ouro, né, Flavião? Que bom estar aqui com vocês de novo. Hoje é um dia especial, para celebrar a ceia do Senhor, né? Para nos lembrar do que Ele fez por nós na cruz. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10. Só o versículo 10 por enquanto. Depois nós vamos ler mais uma série de versículos, mas eu quero começar só com esse aqui. João, Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 10. Vamos ler? Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Só até aqui por enquanto. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai, essa é a tua palavra, que é pão para as nossas vidas, que é alimento para o nosso coração, para a nossa mente. Essa é a sua palavra que nos dá força para vencer, para lutar, para vencer o mundo, para vencer as nossas provações, as nossas limitações. Essa é a sua palavra, Senhor. Abre a nossa mente, nosso coração. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e pedimos, fala conosco, supre nossas necessidades nessa noite. Nos alimenta como sempre o Senhor tem feito. Nos guia como o Senhor sempre tem feito, Senhor. Que essa palavra seja lâmpada para o nosso caminho, para os nossos pés. Seja um guia, nos dê direção, nos dê entendimento, nos dê sabedoria para lutar e para vencer, ó Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Bem, queridos, esse texto é um texto que eu gosto muito e é bastante conhecido. E ele vai falar lá da mulher samaritana. Quando teve o encontro da Universidade da Família, agora das mulheres, agora há um tempo atrás, aquele irmão esteve aqui, eu esqueci o nome dele, que ele pregou no domingo, Marcos, e ele falou sobre esse texto aqui, não sei se vocês se lembram, ele pregou sobre esse texto da mulher samaritana. E desde aquele dia, principalmente esse versículo aqui que nós lemos, ficou na minha cabeça. E eu tenho pensado um pouco sobre isso ultimamente. Me marcou muito. Toda essa história é muito marcante, essa história da mulher samaritana, dessa conversa que ela tem com Jesus, né? De todas as dúvidas que ela tinha ali. Ela tinha dúvidas culturais, né? O nosso povo fala que tem que adorar aqui em Samaria, aqui em Siquém, né? E os judeus falam que tem que adorar em Jerusalém. Então ela tinha dúvidas religiosas, dúvidas culturais, ela tinha questões emocionais, né? Jesus fala para ela, quem que é o seu marido? E Jesus também fala para ela, olha, você teve 5 e o que você tem não é seu marido. Então ela tinha questões emocionais, ela tinha questões culturais, ela tinha questões religiosas. Ela era mulher, estava no poço, não era comum, né? Naquela época, principalmente o judeu, o homem, chegar para conversar com uma mulher samaritana. Então tem várias questões que envolvem ali esse contexto, mas o que me chama mais atenção é isso que Jesus fala para ela. Olha, se você conhecesse, se você soubesse quem está falando com você, a coisa seria diferente. Se você soubesse quem sou eu, as coisas seriam diferentes. Da última vez que eu estive aqui conversando com vocês, não sei se vocês vão se lembrar que nós falamos sobre o livro de Filipenses, né, que é uma carta de Paulo à igreja de Filipos. E é uma carta que fala muito sobre alegria, sobre estar contente, sobre contentamento, sobre paz interior, sobre estar bem emocionalmente, sobre viver uma vida de tranquilidade emocional, de contentamento mesmo, de estar tranquilo quanto ao que vai acontecer, quanto às provações e dificuldades que nós passamos hoje, né? E nessa carta eu me lembro que eu falei para vocês que tinha lá, é uma carta pequenininha, 4 capítulos, se eu não me engano.
se eu não me engano, são 4, né? 4 capítulos, e nesses 4 capítulos, Paulo fala 29 vezes sobre alegria. Então, é uma carta sobre alegria. Depois eu fui ler minhas anotações, e não sei se eu comentei com vocês, depois na célula eu comentei, que nessa carta que fala sobre a alegria, e Paulo cita 9 vezes a palavra alegria, ou contentamento, ou regozijar-se, ele cita Jesus Cristo 48 vezes, se eu não me engano. Estou falando aproximadamente, não me lembro mais se esses números estão certinhos, tá? Mas ele fala 48 vezes Jesus Cristo. Jesus Cristo. Uma carta que é sobre alegria, que o tema principal é alegria. O apóstolo Paulo fala Jesus 48 vezes. Fala Cristo 48 vezes. E hoje eu quero continuar insistindo ainda nessa questão de Cristo ser o centro. Hoje eu quero insistir ainda mais um pouco nesse fato, nessa realidade de que Cristo tem que ser tem que ter a primazia nas nossas vidas, tem que ser o primeiro. Quero falar um pouco sobre a importância de ter Cristo como o principal, né? E essa semana, ou semana passada, se eu não me lembro bem, uns 10 dias atrás, eu estava andando, trabalhando com o Léo, e para vocês verem, hoje eu vou falar para vocês 2 vezes, vou citar 2 vezes, de que não sou só eu aqui que lembra das músicas antigas, tem várias pessoas que lembram de muitas músicas antigas. Eu estava andando com o Léo, a gente trabalhando e falando sobre a diferença de como era a nossa geração de adolescência, de infância, e como é hoje, né? E aí o Léo me lembrou de uma música antiguíssima, e botou lá a música do João Alexandre para a gente ouvir, que é uma música que chama Abismo de Gerações. Não sei se quem conhece essa música, muito bonita, uma música sensacional. Ixi, essa é complicada. Mas é uma música muito antiga e muito complicada, e ela começa assim, não vou cantar, pastor, mas ela começa assim, dizendo que, ele fala assim, eu tenho a leve impressão de que as coisas precisam melhorar. Vocês lembram conhecem essa música? Não? Alguém conhece? Só o Cláudio. De que as coisas têm mesmo que melhorar, porque do jeito que estão, eu não suporto, não dá para continuar. Aí ele fala, se ele é sim, eu sou não, ele é conversa, eu sou plá. É uma música que ele trata do conflito entre 2 gerações. Ele fala, ele é fluminense, eu sou flá. Então ele está falando dos conflitos. E aí o refrão, a música diz assim, o refrão diz assim, por isso Deus tem que ser para nós, ponto de encontro, uma mesma voz, que nos converte um ao outro e nos traz a paz, abismos nunca mais. Então ele fala assim, Deus tem que ser para nós ponto de encontro. Aí eu falei, Léo, é isso aí que eu vou falar na próxima, quando eu tiver cair lá meu nome na escala de novo. Cristo, e aí eu me lembrei, sabe de quê? Do ponto de convergência. Quem lembra lá de geometria? Já ia falar geografia. Geometria. O ponto de convergência. O que é o ponto de convergência? Aí eu fui perguntar ao Google o que é um ponto de convergência hoje, né? Ponto de convergência é um termo da geometria que mostra elo entre um ponto, é um ponto de encontro entre 2 ou mais, entre 2 ou mais figuras. É o ponto de encontro, é o elo, é o que une, é onde se encontram, né? O ponto de encontro. Eu estava me lembrando que eu viajei muito para São Paulo, pegando aqui a 153, não sei quem conhece ali, quando você passa em Itumbiara, chega lá no Trevão. Quem conhece o Trevão? Vocês conhecem o Trevão? Trevão, à direita, Ituiutaba, bem à direita assim, Ituiutaba, né? Minas ali, reto, São José do Rio Preto, Centralina, das frutas ali, esqueci o nome, Frutal, né? É verdade. Mas Frutal, Prata, já em Minas, e depois lá entra em São Paulo. Para a esquerda, vocês lembram? Para a esquerda, Uberlândia, Uberaba, e depois entra para São Paulo. Acho que Araxá também, por ali. E para trás, quem está voltando, volta para cá, para Goiânia, né?
O trevão é o ponto de convergência entre todos esses lugares, né? Dali eu posso sair para qualquer lugar. Exatamente, 4 sentidos, né? Lá no trevão. E Cristo é o nosso ponto de encontro. Cristo é o nosso ponto de convergência. Então, além dele ser o centro, além dele tem que ser primordial, além dele ter a primazia nas nossas vidas, ele é o nosso ponto de convergência, né? Convergir fala de afluir, né? Dos afluentes dos rios também, né? De como eles vão afluir para o mesmo lugar. Cristo é o nosso ponto de encontro. Cristo é o nosso ponto de convergência, deve ser o nosso ponto de convergência, amém? Ele deve ser o nosso ponto de convergência. E Cristo deve nos unir, Cristo deve nos unir. Então, aqui, por exemplo, nós temos pessoas muito diferentes, de culturas diferentes, gerações diferentes, né? De lugares diferentes, que vieram de crenças diferentes, e tem tudo para dar errado, não tem? Tem tudo para dar errado. Só que nós temos um ponto de convergência que é Cristo. Cristo faz com que essa situação, com que essa realidade seja diferente, ou pelo menos tem que ser diferente, né? Lá na nossa casa, na nossa família, Cristo também deve ser um ponto de convergência, né? No casamento. Hoje em dia está muito fácil terminar um casamento, não está? Casa-se rapidinho, separa-se rapidinho, depois casa de novo, separa rapidinho. Hoje é muito fácil. Para nós, não é assim, porque nós temos um ponto de convergência que é Cristo, né? O casal tem um ponto de convergência que é Cristo. Então, ele nos une, ele nos faz ficar firmes, né? Ele nos faz insistir, ele nos faz abrir mão, nos humilhar, dar outra face, ceder, porque ele é um ponto de convergência que nos une, né? Eu estava pensando, o que faz um casal ser fiel, né? Um marido ser fiel à esposa, a esposa ser fiel ao marido? Não é a esposa ser a mais linda, minha esposa é a mais linda, é a mulher mais linda do mundo, então eu não vou traí-la, né? Não é isso que faz, né? Aí até quando estava pensando nisso, eu me lembrei estava me lembrando lá daqueles atores lá americanos, que é casada, a Angelina Jolie, que era casada com o Brad Pitt, né? Se fosse assim, eles não iam se separar nunca, né? Os dois, né? Muito bonitos. Mas não é isso que não faz, que não nos deixa, não é a beleza exterior, não é o corpo, não é o físico. O que é que nos faz ser fiéis e cumprir o nosso compromisso? É Cristo, não é? É ou não é verdade? Cristo, o nosso temor a Deus, a nossa ligação com Cristo, o nosso amor a Cristo, e isso então nos une. Então João Alexandre está falando, cantando, ele e o filho dele, inclusive ele e o filho dele que cantam essa música, e ele está falando, olha, Cristo é o nosso ponto de encontro, Deus tem que ser para nós um ponto de encontro, uma mesma voz, o nosso ponto de convergência, E aí, então ele chega, mas a impressão que eu tenho, por que eu li esse versículo aqui da mulher samaritana, Jesus falando para a mulher samaritana, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que está te falando com você, se você me conhecesse, se você soubesse quem está falando com você, Cristo está falando para ela, você me pediria, eu te daria a água que mata a sua sede eterna, eu faria algo por você, Jesus está falando, que resolve o seu problema, não é aqui nessa terra, não é só aqui nesse mundo, é um problema eterno, eu te daria algo que é eterno, algo que não é algo só que vai acabar na sepultura, não, é algo que é eterno. Só que eu tenho a impressão, depois nós vamos ler mais alguns versículos aqui, depois você vai passar aí gira 2 folhas para frente aí da sua Bíblia. Eu tenho a impressão de que Jesus está pregando para as pessoas, conversando com as pessoas, com os discípulos, e ninguém está entendendo nada. Ele está lá pessoalmente, o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, né, o Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, o Redentor, o Salvador, o Rei dos Reis, Deus, o próprio Deus, está lá falando com eles e eles não estão entendendo, não estão sabendo quem é que está falando com eles. Só que eu tenho a impressão de que hoje ainda nós também
não o conhecemos bem. Não sei se vocês vão concordar comigo. Eu tenho a impressão de que ainda nós não o conhecemos na plenitude que deveria ser, no nível que deveria ser. E aí, mais para frente um pouquinho, lá no capítulo 6 de João, capítulo 6, do versículo 1, ele começa narrando aquela outra história muito conhecida também, que é a multiplicação dos pães. Vocês lembram quando ele está lá pregando em certo lugar, e aí chega, já está ficando a tardezinha, e ele fica preocupado com o povo está com fome, chama Filipe. A Bíblia diz aqui que era só para testar Filipe. É lógico que Filipe não ia ter como arrumar comida para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, né? Na célula, na sexta-feira, eu estava comentando lá na célula que 5.000 homens, normalmente as mulheres são mais, né? Sempre é o número maior de mulheres. Então, 5.000 homens. Imagina, vamos colocar pelo menos mais 5.000 mulheres, né? E mais as crianças, que são muitas também, né? Normalmente são mais que os homens também. Como? Exatamente. Então era muita gente, né? Muita gente. Naquela época era importantíssimo ter filho, né? Quanto mais filho, mais era abençoada a família. Então era uma multidão enorme, milhares e milhares de pessoas. Então vamos pensar que era 15.000 pessoas, pelo menos, tá? Vamos pensar que eram 15.000 pessoas. Jesus chama Filipe e fala: Filipe, como é que a gente... Vamos ler lá para a gente ver como é que ele está falando, ó. Versículo 1, capítulo 6, versículo 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava. Grava isso aí na sua mente, na sua Bíblia aí, sinais. Grande multidão seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Né? Filipe deve ter pensado: Senhor, deve ter pensado, estou enrolado, né? Como que eu vou comprar comida, pão para 15.000 pessoas aqui no meio desse deserto, no meio do nada, né? Lógico que Jesus estava só testando Filipe. Aí chega outro discípulo lá, que é André, se eu não me engano, André, que é irmão de Pedro, e fala: olha, Senhor, tem uma criança ali, aqui, que tem 5 pães e 2 peixinhos, 2 ou 3? Eu sempre me esqueço, 2 peixinhos, né? 5 pães e 2 peixinhos. Aí os outros devem ter pensado: puxa, André, que é isso, né? Filipe ficou preocupado, porque onde eu vou comprar, e nem dinheiro eu tenho para comprar para tanta gente, e os outros devem ter ficado rindo de André. André, 5 pães e 2 peixinhos. Mas, vocês conhecem a história, Jesus fala: não, traz aqui os pães. Jesus abençoa aqueles pães, abençoa aqueles peixes, fala: vai dividindo. Divide, eles vão dividindo, todo mundo vai distribuir para todo mundo, 15.000 pessoas. Tenta visualizar essa situação. Ou mais de 15. Tenta visualizar isso. Jesus, eles partindo pão, 5 pães de cevada. 5, nem sei como é que é pão de cevada, que gosto que tem esse negócio, né? Pão de cevada. Repartindo e tal, reparte. Alimentou 15.000 pessoas. E a Bíblia diz aí que eles ficaram satisfeitos, quer dizer, eles comeram bem. Já pensou se é gente? Eu fiquei imaginando, né? Será que era todo mundo assim, mais ou menos, que come o que eu como, né? Tinha que ser muito pão, né? E a Bíblia diz que eles ficaram, versículo 9, ó. Não, 9 não. Deixa eu ver aqui, 5.000. 11, no final do 11. Ó, estavam assentados e igualmente também os... Vamos ler a partir do 11. Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Né? Essa versão aqui é melhor, né? Tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Então, assim, eles se fartaram, eles comeram para valer. Estando fartos, né? Então, assim, era muito pão. Muito pão. E muito peixe, né? Então, era um milagre espetacular. Desse tanto de peixe, né? Nós limpamos lá uns 5, né, pastor?
limpar esse tanto de peixe para repartir. Então, assim, era um milagre espetacular, não é? Você concorda comigo que é uma coisa estrondosa? Não dá nem para a gente imaginar como seria isso hoje, né? É algo espetacular. Ele alimentando toda essa gente. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? E sobre essa questão de que, essa impressão de que eu tenho, que nós não conhecemos, que eles não conheciam Jesus e de que nós não conhecemos Jesus ainda. E eu fiquei pensando sobre essa coisa dos sinais. Eu falei para você gravar lá na sua Bíblia, no versículo 2, né? Que ele fala, vi uma grande multidão porque eu seguia por causa dos sinais. Eu fiquei pensando nessa coisa dos sinais, dos milagres, né? De como nós valorizamos essas coisas. De como é importante para nós essa coisa dos sinais, dos milagres, de Deus nos abençoar, de ver os prodígios acontecendo, de ver os milagres acontecendo, e nós ficamos empolgados quando isso acontece, né? Empolgados demais, puxa, que maravilha, aí a gente fica cheio de fé, cheio de ânimo, cheio né? Puxa, é Deus mesmo. E aí depois mais para baixo aqui a gente vai ler ainda, eles falam, puxa, você realmente ele realmente é um profeta, realmente ele é, né, o Filho de Deus, e de como essa coisa dos sinais sempre foi muito fascinante para o ser humano. Essa coisa do milagre, essa coisa de querer as coisas, de querer a bênção de Deus, e de como isso entrou na nossa vida e na religião, e nos faz tirar um pouco do foco de quem é Deus, e de que é Deus que faz o sinal, de que é Deus que faz o milagre, e como nós valorizamos hoje mais, e naquela época já, e é o mal da humanidade, é o mal do ser humano, valorizar mais o sinal, a bênção, o milagre, do que quem está fazendo ele, do que Deus que está dando. Aí eu fui me lembrar, de onde que começou essa coisa do sinal na Bíblia? Vocês se lembram lá de Moisés? Quando Moisés, Israel, os judeus e hebreus naquela época, né, estavam como escravos do Egito, Deus então, um belo dia, resolve, vou libertar meu povo. Eles ficaram 400 anos, né, no Egito, como escravos, e Deus falou, agora vou libertar meu povo, vou libertar os hebreus. Chama Moisés. Moisés está lá andando no deserto, sobe no monte, vocês lembram dessa história? E aparece então uma sarça, uma árvorezinha lá, que está pegando fogo, e Deus fala com ele através, naquele dia, naquele momento, naquele lugar. Vocês lembram dessa história? Lembram, né? Deus fala com ele, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e tal, Deus dos seus pais, dos seus antepassados, e você que vai ser o libertador, eu vou usar você para libertar o meu povo, e para tirá-los do Egito e tal, e assim nós conhecemos a história. O que Moisés falou para Deus, vocês lembram ou não? Moisés falou para Deus, Senhor, mas como que é o seu nome? O que eu vou falar para o povo? Eu vou falar para o povo que quem foi que me mandou? Quem que está mandando eu fazer isso? O que eu vou falar para ele? Deus falou para ele, eu sou Yahvé, vocês lembram? Eu sou o que sou. Você vai falar para ele que o eu sou enviou vocês. Tá? E é uma tradição até dos judeus, né? E naquela época era um nome impronunciável. Né? Ninguém podia falar o nome de Deus, e era uma coisa que eles tinham muito temor e tal. E aí Moisés falou, Senhor, mas se eu chegar lá e falar que o eu sou me mandou, esse povo não vai acreditar em mim, não. Aí começa o negócio, a coisa dos sinais. Aí Deus fala para Moisés, Moisés, o que você tem aí na sua mão? Vocês lembram? O cajado. Joga o cajado no chão. Jogou o cajado no chão, o que aconteceu? Virou uma cobra, uma serpente. Pega agora a serpente, pegou no rabo da serpente, virou de novo o cajado. Moisés, opa, agora eles vão acreditar em mim, está melhorando a coisa, né? A mão no peito, né? Coloca a mão dentro do peito, Moisés. Moisés colocou a mão, agora tira a mão. A mão dele estava leprosa. Moisés, opa, agora eles vão acreditar em mim. Coloca a mão de volta, colocou a mão de volta, tirou, estava sã a mão, estava curado. Tem mais um ou não? Era só esses dois? Acho que eram esses dois, né? Naquele momento ali. Aí depois no Egito ele faz lá, tem as 10 pragas e tal, vários outros sinais, né?
Aí Moisés fala, opa, agora talvez eles acreditem em mim, porque tem um sinal, tem um milagre aqui que eles vão falar, opa, realmente é alguém muito poderoso está mandando Moisés, porque como que acontece um negócio desse? Joga o cajado no chão, o cajado vira cobra, pega a cobra, ele vira o cajado de novo, como que é isso? Vão acreditar. E aí começa essa coisa dos milagres. Só que aí a humanidade, aí eu pensando, né, a humanidade ficou viciada em sinais. Nós ficamos viciados em milagres. Nós queremos ver coisas acontecerem para acreditar em Deus, para acreditar na palavra de Deus, para crer na palavra de Deus. Então, e Jesus o tempo todo está tentando se revelar para o povo, está tentando falar, olha, vocês precisam me conhecer. Falou para a mulher samaritana, olha, se você soubesse quem sou eu, se você soubesse quem sou eu, aqui nesse texto também tem um versículo, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Como eu falei, eles até tentam acreditar, né, na hora do milagre, eles ficam empolgados. Versículo 14, diz que os homens, vendo pois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta, que deveria vir ao mundo. Então eles até em algum momento tentam acreditar, mas o que eu queria falar mesmo é no versículo 20, olha lá no 20. Tudo é uma sequência, eu vou falar um pouquinho sobre toda essa sequência aqui. Primeiro a multiplicação dos pães, depois outro milagre, olha o que acontece aí. Vou falar, não vamos ler tudo não, para a gente não tomar muito tempo, mas aí a partir do versículo 16, Jesus vai para ele... Quando acontece aquele milagre, o povo fala, puxa, ele é o profeta, e a Bíblia diz que eles queriam fazer dele rei à força. Puxa, esse homem aí é bom demais, é poderoso demais. Aí ele sai, ele se esconde, e fica de noite, os discípulos, Jesus foi para algum lugar, ninguém sabia para onde ele tinha ido, os discípulos pegam o barco, tá? Estou citando, narrando para vocês o que vai acontecer aí, a partir do versículo 16. Eles entram no barco e entram no mar da Galileia. Quando eles estão mais ou menos lá no meio do mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago, né? Então, o mar da Galileia, quando você lê aí, mar da Galileia é um lago de Tiberíades, ou o lago de Genezaré, se eu não me engano também. Não é, na verdade, um mar, é um lago, tá? Ele tem, eu fui pesquisar sobre isso também, ele tem mais ou menos 15 quilômetros de largura, 20 de comprimento, 20 quilômetros, é um lago bem grande, de água doce, tá? Não é mar. Então, quando eles estão lá no meio desse lago enorme, está chovendo muito, e está ventando muito, e lá tem ondas, eu fui dar uma pesquisada, tem ondas mesmo, porque perto estão as colinas de Golã, se eu não me engano, e tem neve lá, e tem gelo. Então tem um certo período que derrete essa água e vem, e aí com vento e com tudo mais, fica aquilo ali parecendo mar, por isso que chama mar da Galileia. Jesus está lá no meio do barco, aliás, os discípulos estão lá no barco, com medo, de que acontece de repente? Jesus vem andando sobre as águas. Olha que outra coisa espetacular, né? Não basta só alimentar 15 mil pessoas com 5 pãezinhos. Ele vai andando sobre o mar. Aquele mar, aquela água turbulenta do jeito que estava, e ele vem andando. E a Bíblia diz que eles ficaram espantados. Eles ficaram aterrorizados com aquilo. E o versículo 20 diz assim, porém ele lhes disse, eu sou eu, não temas. E aí, alguns estudiosos dizem que quando ele fala que eu sou, é o mesmo termo que foi usado lá com Moisés, lá na sarça ardente, quando Deus falou para Moisés, fala para eles que o eu sou está enviando vocês. Então, eles se assustam, não só porque Jesus estava andando sobre as águas, não só por ver, eles pensaram a princípio que era um fantasma, eles não se assustam só por isso, porque eles conheciam a história, eles conheciam a tradição, eles sabiam que Deus tinha aparecido para Moisés e falado, eu sou, está te enviando Moisés. E aí Jesus chega aqui para eles falando, olha, o eu sou, Jesus está falando para eles, eu sou Deus, não temam, não tenham medo. E aí, até, não sei se teologicamente está correto, tá? Mas eu vou me atrever
a dizer que eu acredito também que, se você voltar uma página na sua Bíblia, ainda lá quando Jesus está nessa conversa com a mulher samaritana, no capítulo 4, versículo 26, Jesus diz para a mulher, está falando com a mulher ainda, Jesus disse-lhes: eu sou, eu que falo contigo, eu sou. Então eu creio que ele estava de novo falando: olha, eu sou Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus de Abraão. Vocês têm a tradição de vocês aí judaica, que vocês aprendem desde criança, né? Havia uma tradição e as crianças sabiam, né? Não sei se até 12 anos ou a partir de 12 anos, que elas tinham toda a Torá decorada, elas sabiam de cor a Torá, era uma tradição. Eles conheciam a Bíblia, eles conheciam a história, eles conheciam Moisés era um dos preferidos deles, né? Então, e aí Jesus se apresenta para eles falando: olha, eu sou Deus. E hoje, talvez para nós hoje é simples entender isso aqui, mas para eles na época era complicadíssimo, por causa da tradição deles, de que Deus, Yahvé, era um nome impronunciável e ninguém se atrevia a dizer que era Deus. Então Jesus aparece para ele nesses dois momentos aqui, eu acredito, eles falaram: olha, eu sou, o eu sou lá de Moisés, sou eu. E nós sabemos, como eu falei, para nós hoje é mais fácil entender isso. Ele não faz parte da Trindade? Ele não é Deus? É ou não? Jesus é Deus? Ele é o Filho, mas ele é Deus, não é? O Espírito também é Deus, e Deus também é Deus, né? Jesus é Deus, só que para eles entender naquela época era complicado. Então ele fala: eu sou Deus, eu que estou aqui com vocês. Não foque, não coloque o seu olhar só no milagre, só no sinal, só no que você quer para essa vida física, material, mortal. Olha para a eternidade, olha adiante, Jesus está falando para eles. Olha além. E hoje, então, quando eu fiquei pensando, vendo isso e pensando sobre isso, é como nós somos ligados, nós estamos presos aqui nesse mundo. Nós estamos presos nesse mundo, nós queremos que Deus nos abençoe financeiramente, nós queremos que Deus abençoe nosso filho, nossa família, nosso trabalho, o que mais? Tudo. Não estou dizendo que isso é errado, pelo contrário, não é errado, é certo. Só que os nossos olhos estão tão fixos nessas coisas do mundo, nessas coisas materiais aqui nesse plano, que nós nos esquecemos que Cristo e que Deus e que o mais importante é o que vem além do túmulo, além da sepultura. Então eu fico imaginando, lógico que o que eu estou dizendo para vocês, teoricamente é fácil, né? Para mim também, teoricamente, é simples, mas eu sei que eu preciso viver isso também, lógico, né? Quando eu trago isso aqui, é para mim primeiro. Como viver isso? Como me desligar mais do mundo e me concentrar mais em Deus? Como desligar, tirar a minha ansiedade, ou tirar toda a ansiedade da minha vida, estar mais ligado a Deus, ao Senhor, ao meu próximo, né? E hoje nós celebramos a ceia. A ceia que Jesus deixou como mandamento para nós fazermos em memória dele, para nos lembrar do que ele fez na cruz, né? E quando nós falamos de ceia fala de cruz, da cruz de Cristo. E lembrando lá da música, voltando lá na música do João Alexandre, né? Jesus é o nosso ponto de convergência, é o nosso ponto de encontro, ou pelo menos deve ser. A cruz, ela fala de um relacionamento vertical e um relacionamento horizontal, né? Falei certo? Vertical e horizontal? Horizontal e vertical, a cruz, horizontal e vertical, um relacionamento. Cristo veio para nos... Errei? Vertical e horizontal. Aí, estou quase igual o padre aqui na frente, né? Cristo veio para restaurar esse relacionamento nosso com Deus, vertical, e entre nós aqui, horizontal. Ele veio para relacionar isso. E no meio desse horizontal, desse vertical e horizontal, o que está lá no meio? Cristo, o ponto de convergência. Cristo é o nosso ponto de convergência. Isso era para eu ter falado lá no início, que eu esqueci, lembrei agora.
Então a cruz e a ceia fala disso, desse ponto de convergência, desse ponto de encontro, de que Cristo veio restaurar essa nossa comunhão, esse nosso relacionamento com Deus e esse relacionamento entre nós, irmãos. Esse relacionamento entre nós. Então, Cristo é Deus. Ele tem, de várias maneiras, tentado se revelar a nós. Ele tem, de várias maneiras, tentado se fazer conhecer a cada um de nós. Às vezes, Ele vai usar sinais. Ele vai nos dar muitas coisas, como já deu para cada um. Se eu for perguntar a cada um aqui, cada um, eu tenho certeza, já experimentou algum sinal de Deus, de bênção, de prosperidade, de cura, de coisas boas. Acredito que todos nós já experimentamos. Só que eu preciso tirar mais os meus olhos disso, desse sinal, e voltar os meus olhos para Deus. E o povo e a humanidade sempre foi muito complicada, né? Nós somos muito complicados. Jesus fala, nós estamos presos ao sinal, nós estamos viciados nesses sinais, nesses milagres, nessas coisas. Quando participarmos da ceia hoje, então nós temos que nos lembrar do que é eterno, amém? Nós temos que nos lembrar do que é para sempre. Nós vamos viver mais felizes, mais tranquilos, com menos ansiedade, quando nós olharmos mais para Deus, para o céu, para a eternidade, para além do túmulo. Para além do túmulo. E aí continua ainda esse texto. Então, a multiplicação dos pães, Jesus andando sobre o mar, né? Jesus andando sobre o mar, fazendo esses sinais, o sinal então é um selo, é uma autenticação. O sinal, ele quer dizer que, olha, é o dou fé lá do cartório, dou fé, é autenticação, acredite, eu sou Deus. O sinal serve para isso, mas o sinal não é importante em si só, ele não é mais importante do que Cristo, do que quem faz esse sinal. E aí ele continua falando, olha, versículo 22 do capítulo 6, no dia seguinte a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais nenhum barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas mais que seus discípulos tinham ido sós, olha, então aquilo que eu falei, Jesus foi andando pelo mar, Jesus pensou, vou pegar um atalho, vou andando aqui pelo meio do mar, pelo meio das águas, os discípulos foram no barquinho, no outro dia o povo deu falta deles, falou, Jesus não está aqui, os discípulos dele também não estão aqui, vamos atravessar todo mundo do outro lado. Aí versículo 23, eles vão. Contudo, 23, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Havendo o Senhor dado graças, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram no barco e foram para Cafarnaum, lá para o outro lado, que é onde Pedro morava por ali, né? E Jesus também era ali daquela região, em busca de Jesus. 25, e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, mestre, rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e lhe disse, olha o que Jesus fala para eles, na verdade, vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Olha o que Jesus fala para eles, eu sei que vocês não estão atrás de mim por minha causa, pela minha pessoa, vocês estão atrás de mim porque vocês comeram pão, vocês gostaram do milagre que eu fiz, vocês acharam legal, e vocês estão querendo ver de novo esse tipo de coisa. Jesus fala isso para eles. Vamos continuar só mais um pouquinho. 27, olha o que Jesus fala agora no 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus o selou. Olha o que eu falei do selo, da autenticação. Então ele fala, olha, não trabalhem pela comida que perece. Vocês estão valorizando muito o que vai só até a sepultura. Vocês estão valorizando muito o que perece. Trabalhai pelo que é eterno. Celebrar a ceia, queridos. Não quero entrar nas questões de... Alguns acreditam que... quando nós oramos e abençoamos o pão e o cálice,
que aquilo realmente se torna o corpo de Cristo, né? Alguns acreditam que até fisicamente mesmo, aquilo é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. Não quero entrar nessas questões, mas quando nós participamos da ceia, nós estamos participando de algo que é eterno. Nós estamos participando, nós estamos trazendo à memória isso aqui que Jesus está falando. Olha, lembre-se de mim, da minha pessoa, não do que eu fiz ou do que eu posso fazer. Aí lá na célula a gente comentando que, como ultimamente o evangelho tem virado um comércio, né, em muitos lugares. Não, vem para cá que aqui você vai ser abençoado. Vem para cá porque aqui você vai ter mais dinheiro. Vem para cá porque aqui você vai ser curado. Eu já falei que não é errado. Lógico que a gente quer dinheiro, a gente quer estar bem fisicamente, a gente quer estar bem na nossa família. Só que virou tanto um comércio que valoriza-se tanto e se esquece de Deus. Não é vem para cá porque Jesus está aqui. Não é vem para cá porque aqui tem vida eterna. Porque aqui não busca-se coisas que vão terminar na sepultura só. Aqui busca-se coisas que vão durar eternamente. E isso era o que Jesus estava querendo fazer com que eles entendessem. Sou eu, me valoriza, eu sou. Me conheçam. Se vocês soubessem quem é que está aqui com vocês, né? Como se ele estivesse falando para nós, se vocês soubessem o que quer dizer de verdade essa ceia que vocês vão participar. Se vocês conhecessem plenamente. E aí ele continua a falar. Então essa história de sinais e de milagres na humanidade vem de longe, né? Não somos só nós que queremos, não. Sempre foi assim. Versículo 28. Disseram-lhe, pois, quer dizer, aí o povo fala para eles, olha isso aqui eu achei interessante, e fiquei pensando, gente do céu, Jesus tinha que ter paciência demais, e tem que ter até hoje com a gente, né? Ainda bem que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, todas as manhãs, Ele tem paciência mesmo, e tem que ter, porque nós somos terríveis, né? Olha o 28, disseram-lhe, o povo diz para ele, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Eles estão falando, olha, o que Deus quer que a gente faça? Eles perguntaram para Jesus, o que Deus quer que a gente faça? Jesus falou no 29, Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Olha que coisa simples. Senhor, o que então que Deus quer que a gente faça? A obra de Deus é que vocês creiam em mim, Jesus falou. É só isso. Acreditem em mim. Acreditem que eu sou. Lá eu sou o Yahvé, eu sou Deus. Eu estou aqui para abençoar vocês, para salvar vocês, para dar vida eterna para vocês. Só acredita nisso. Simples, né? Se terminasse aqui, estava bom demais, né? Mas aí, olha o que o povo falou. 30. Jesus fala no 29, é só para crer, só crer. O 30, o povo fala para Jesus, que sinal, pois, você vai fazer para que o vejamos e creiamos em ti? Nós somos assim. Depois lá da multiplicação dos pães, andou sobre as águas. Jesus explica para eles o que a gente tem que fazer, Senhor. Não, é só crer em mim. Eu sou Deus, eu sou o Senhor. Eu sou lá que estava lá em Moisés. Eu já estava lá 2000 anos atrás. 2000 anos mais ou menos dessa época aqui deles, né? Dessa história aqui bíblica. Para nós, mais de 4000 anos aproximadamente, eu acho, né? Mas de Jesus está falando, olha, há 2000 anos atrás eu já estava lá, falando com Moisés, para libertar o povo. Sou eu, acredita em mim. Simples, só isso. Na mesma hora eles falam, Senhor, qual o sinal que o Senhor vai fazer? Assim somos nós. Assim somos nós. Por isso que eu falei, nós somos viciados em sinais. Somos viciados em sinais. Deus vem, nos abençoa, nós cremos, nós ficamos animados, ficamos alegres. Passa um dia, nós já nos esquecemos daquilo, já estamos desanimados de novo, sem fé. Com pouca fé, o famoso crente bully, né? De pouca fé. E vivemos nesses altos e baixos de
como eu falei da última vez, né, o gráfico da nossa vida, né, tem as pessoas que gostam muito de gráfico, lá na empresa, no trabalho, a gente vê muito gráfico, né, Uziel? Lá gráfico disso, gráfico daquilo. E o nosso gráfico de fé está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima, está lá embaixo. Não tem uma constância, né? Tem uma constante. Sempre assim. E não é falta de milagre. E não é falta de sinal. E não é falta de... Então, como nós somos incrédulos e como o homem é incrédulo. E isso aqui é um reflexo de nós mesmos, né? Isso que a gente leu aqui. Então Jesus deve ter pensado, não estou entendendo nada. Estou falando aqui, ninguém está entendendo nada, né? Ninguém está entendendo nada. Aí eles falam no 31, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Aí eles falaram para Jesus, Senhor, já que o Senhor falou lá que o Senhor estava lá há 2000 anos atrás, lá na sarça, lá tinha o maná, era todo dia o maná, vinha o maná. O que o Senhor vai fazer de sinal para nós? Vai dar um pãozinho todo dia também? Vai ter milagre, vai ter sinal todo dia? 32, Jesus diz para eles, disse, pois Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ele continua insistindo, eu sou o pão do céu. Moisés não deu para vocês o pão verdadeiro do céu, não. Eu sou o pão do céu. Aí ele continua depois falando lá no 33, porque o pão de Deus, depois ele vai falar lá no 34, aí no 34 no 33 ele fala, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida, ele está falando dele mesmo, dá vida ao mundo. 34, disseram-lhe, pois, o Senhor, aí eles continuam insistindo, Senhor, dá-nos desse pão. Ele falou, a essa hora, se fosse eu, já não aguentava mais. Eu sou o pão, vocês não estão entendendo? Está aqui o pão dos céus, né? Eu sou o pão. E eles perguntando, cadê o pão? Ele falou, eu sou o pão dos céus. Moisés não deu pão nenhum do céu para vocês, o meu Deus, o meu Pai que está dando pão do céu. 35, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Parecido com o que ele falou lá para a mulher samaritana, né? Se você soubesse quem sou eu te daria a água viva, a água eterna. Aí o 36 ele diz, mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes, não acreditaram em mim. Vocês me viram, já fiz sinais, já fiz milagres e vocês não acreditam. No 48 ele fala de novo, eu sou o pão da vida. Então ele continua insistindo. 49 ele diz, os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Eu sou o pão dos céus, eu que sou o pão. Eu que sou o pão. Então meu desejo, queridos, nessa noite é que quando nós participarmos da ceia, que eu creio ser algo tão simbólico e tão significativo, e que eu creio não ser para condenação de ninguém, pelo contrário, para fortalecimento, para fortalecer a nossa memória e a nossa crença no nosso Deus. Quando nós participarmos dela, o meu desejo é que nós saiamos daqui hoje revigorados, fortalecidos, com esse entendimento de que o pão dos céus, que é Cristo, está dentro de nós. Aí eu fiquei lembrando de Paulo, vendo isso aqui, quanto Jesus insistiu, eu sou o pão da vida, eu sou Deus. Ele insistindo, lembrei de Paulo, quando Paulo fala que o mistério revelado, Paulo mesmo, né, que fala, é Cristo em nós. É um mistério, né, porque esse povo não entendia de jeito nenhum, como nós também temos dificuldade de entender. Então o apóstolo Paulo fala, um mistério revelado é Cristo em nós. Então quando eu participo da ceia, Cristo, sabe, eu estou trazendo a memória de que Ele habita em mim, de que Ele está dentro de mim, de que eu tenho vida eterna, de que eu não posso ficar me preocupando só com aquilo que vai até o túmulo, eu tenho que me preocupar com o que vem depois, com o que é eterno, com o que é duradouro, com o que é para sempre.
A minha oração então nessa noite é para que nós vivamos mais tranquilos, mais livres. A minha oração nessa noite é para que nós vivamos uma vida sem muito peso, sabe? Eu tenho tido a impressão de que nós temos vivido uma vida tão pesada ultimamente, não sei se vocês concordam comigo, de preocupações quanto ao futuro, quanto ao que vai ser, quanto aos meus filhos, quanto à comida, quanto à bebida, quanto ao que eu vou vestir, quanto ao que eu vou comer, como que vai ser isso, como que vai ser o meu trabalho, o dólar subindo, a previdência não está difícil de ser aprovada, será que vai, será que não vai, e está tudo complicado demais, né? E a gente tem vivido uma vida tão pesada, e a minha oração hoje é que, ao celebrar a ceia, ao nos lembrar do que Cristo fez por nós, ao nos lembrar de que Ele é o pão da vida, que a gente possa deixar esse peso para trás e viver melhor, amém? E viver melhor. E aí ele continua tem muita coisa para frente aqui ainda, não vai dar tempo da gente falar. E pois eu quero terminar dizendo que, lá no versículo 51, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Eles não estavam entendendo de novo o que Jesus estava querendo dizer. 53, Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a minha carne e beberdes o meu sangue, que está aqui hoje, que é o que nós vamos fazer hoje, não tereis a vida em vós mesmos. Olha, grifa isso na sua Bíblia também. Não tereis vida em vós mesmos. O sangue de Cristo, querido, e o corpo de Cristo é o que nos dá vida. Nós achamos que nós temos vida em nós mesmos. Nós não temos vida em nós mesmos. Nós somos muito frágeis, muito fracos. Nós somos mortais. Não há vida em nós mesmos. A vida que nós temos vem de Cristo, vem do corpo e vem do sangue dele. Só que isso era complicado para eles entenderem. Esse negócio de comer carne, minha carne, beber o meu sangue, era complicadíssimo para eles entenderem. Porque a tradição dos judeus, vocês sabem, até hoje, os mais ortodoxos, não come carne com sangue, né? Como é que chama lá? Drena todo o sangue para depois comer a carne. Porque sangue é vida, né? Era a tradição. Lá no Gênesis, depois do dilúvio, se eu não me engano, Deus fala para Noé, né? Ó, agora vocês não podem comer carne, tá? Mas não comam com sangue. Mais ou menos assim, não é? Mas não comam com sangue. Estanca todo o sangue, tira todo o sangue, porque sangue é vida. Então para eles, era uma confusão enorme na cabeça dos judeus aqui também, para entender essas coisas. Tanto é que lá no versículo 66, olha que interessante o versículo de 66. Depois de tudo isso que nós falamos, de milagres, de sinais, do que Jesus tentando falar: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou o pão do vivo. Versículo 66 diz assim: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Muitos dos discípulos de Jesus abandonaram ele. Depois de tudo isso que a gente falou, abandonaram ele. Vamos embora, vamos vazar daqui. Que negócio esquisito é esse de comer a carne e beber o sangue dele? A lei de Moisés fala para a gente não fazer isso. Que coisa é essa? E eles foram embora. Foram embora, não entenderam, não compreenderam. Depois, resumindo, para a gente terminar, depois, quando eles vão embora, os discípulos, fica só Jesus e os discípulos. E o 67, também é bem conhecido esse texto. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também ir embora? 68, respondeu-lhe, pois, Pedro: Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna.
Só tu tens as palavras da vida eterna. 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Poucas pessoas, a maioria foi embora, depois de todos aqueles milagres e sinais. E esses mais chegados dele aqui que falaram, Senhor, eu sei que o Senhor, né? Olha como é interessante que Pedro falando, eu sei que é o Senhor, que tu és o Cristo. Depois, mais para frente, algumas páginas para frente, aí, caminhando um pouquinho mais no Evangelho, nos Evangelhos, você vai ver que Pedro tem aquela revelação, né? Quando Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Ele fala de novo, tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, Pedro e os discípulos estavam compreendendo. Eles estavam entendendo isso. Só que são poucas pessoas estavam entendendo isso. E hoje também eu tenho a impressão de que poucos compreendem isso também, como eu falei lá no início. Mas a minha oração é que nós façamos parte desses poucos. Que nós façamos parte desses que conhecem a Cristo, que conhecem ao Senhor, que amam o Senhor, que seguem ao Senhor, que não abandonam ao Senhor, com milagre ou sem milagre, com sinal ou sem sinal. Continuam, porque entendem que a vida está nele, que ele é o centro, que ele é o ponto de convergência, que é ele que nos une, que é ele que nos abençoa. Então podemos estar aqui juntos, sim, ser uma igreja vencedora, sim. Por quê? Se nós somos tão diferentes, se nós somos tão complicados, se cada um quer uma coisa, se um quer ir para a direita, o outro quer ir para a esquerda. Porque Cristo é o ponto de convergência, ele nos une, ele nos separa. Essa semana, terminando, eu tive uma experiência num grupo da minha família. Toda família tem um grupo de WhatsApp, né? Aí eu tenho um grupo lá dos meus irmãos, aí tem todos os meus irmãos, como é que chama? As esposas dos meus irmãos, as cunhadas, e tem os sobrinhos lá, que é o Pedro, meu filho, o Pedro do meu irmão, a Giovana, e tem mais um outro sobrinho que é o Rubens, se eu não me engano. E aí, esse negócio de grupo, vocês sabem, é problema, né? Mesmo familiar. E aí tem uns que são mais à esquerda, vocês conhecem bem essa história também, e tem uns que são mais à direita. E eu sempre fiquei neutro nisso, eu não gosto de ficar dando opinião, eu tenho a minha posição, mas eu não fico falando sobre isso. Não fico falando sobre isso. Aí começou uma conversa lá, meu irmão botou um vídeo lá do exército e da direita e tal, e aí outro irmão criticou e falou do gado, que eles têm essa história do gado, de que é gado, né? De que como é que fala? Como é que eles falam? Da esquerda? Massa de manobra, gado marcado, e esse povo que segue da direita aí é gado marcado e tal. Aí eu fiquei chateado com aquela história, porque eu falei, isso é desrespeito, né? Eu não falo nada, ninguém, né? Eu ouço todo mundo, amo todo mundo. Eu falei, eu vou sair desse negócio, desse grupo. Eu já não gosto de grupo, já falei para vocês, eu não gosto de grupo de jeito nenhum. E nem de muita conversa no WhatsApp, eu acho, não gosto. Aí, falei, acho que eu vou sair desse grupo. Inventei uma historinha lá, falei, olha, eu vou sair do grupo, mas eu amo vocês, e estou à disposição no meu privado, sair do grupo. Aí, mas eles não aceitaram, o irmão, não, te devolver, me adicionou de novo e tal. Falei, mas você me adicionar de novo? Adicionamos. Não vai sair do grupo não, tal, vamos parar com isso. Até foi bom que quietou essa história lá no grupo. Acabou essa história. Então eu estava pensando até na família. Depois, quando eu estava preparando isso aqui ontem, na família tem essas dificuldades. Mas Cristo é o ponto de convergência. Eu tenho que amar. Porque Cristo nos une. Cristo nos une. Assim é aqui na igreja. Assim é em toda a nossa vida. Cristo nos une. Ele deve ser o nosso ponto de convergência. Amém? Vamos conhecê-lo então. Vamos querer os sinais, pedir os sinais, mas vamos também focar no autor do sinal, no que faz o prodígio, no que faz o milagre.
vamos ter os nossos olhos mais nele. Amém? Ou não amém? A outra música, outro exemplo que eu queria dar para vocês, terminando já, para a gente celebrar a ceia, de que não sou eu só que fico lembrando de músicas antigas aqui, é que a Urânia, lá na célula, sexta-feira, lembrou também de uma outra música que nós achamos que foi bem a calhar com isso que eu falei lá na célula, e estou falando aqui também. E não sei se vocês vão lembrar dessa música, acho que sim, que a Urânia lembrou. A Urânia tem nem 30, né, Urânia? 30 anos ainda. Lembrou. Vocês lembram daquela música assim: desperta meu ser para amar-te, ó Jesus. Não? Desperta, Urânia do céu. Desperta meu ser, não? Para derramar. Só o Cláudio de novo, a Luciana e a Urânia e eu. Diante de ti, faz-me entender seu amor.